Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Omir novamente. Hoje a gente está vindo aqui para dar início ao nosso programa 10 Minutos on Demand. 10 Minutos on Demand vai ser um programa semanal, a princípio, tá, gente? Onde vão ser selecionados alguns profissionais referência para a gente, e a partir disso a gente vai fazer uma série de perguntas com base no que vocês perguntaram lá no nosso Instagram, né? Então, para começar a nossa primeira sessão de entrevista, a gente hoje trouxe o treinador Márcio Coelho, depois ele vai se apresentar um pouquinho melhor para a gente. E a gente tem uma série de perguntas que vocês deixaram lá no nosso Instagram e a gente vai tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiveram e fazer com que esse programa seja bacana para vocês. Em breve a gente vai ter novidade, inclusive divulgação em plataforma de áudio, tá? Como Spotify e Deezer. Então, fique acompanhando a gente, que mais tarde a gente vai conseguir fazer com que atinja mais pessoas, tá bom? Vamos lá, para não me roubar muito tempo do nosso convidado, que eu sei que ele gosta também de falar. Então, queria começar agradecendo, tá, Gugu, pela tua... Gugu, que eu acabo chamando ele, porque a gente tem até uma relação de amizade, né? Agradeço, Gugu, pela disponibilidade do tempo, né? E fico muito feliz de poder estar iniciando esse projeto contigo, tá bom? Então, para que a gente comece, e para quem não te conhece ainda, eu quero que tu fale um pouquinho quem que é o Márcio Coelho. Bem, primeiro é uma alegria, um privilégio poder iniciar esse projeto junto com vocês e parabenizar uma equipe fantástica, a qual eu tive o privilégio de trabalhar e aprendi demais com todos vocês. Então, muito obrigado pelo convite. E é muito difícil a gente falar sobre si, mas eu vou tentar, de maneira bem rápida, externar alguns pontos que me caracterizam, né? Acredito que sou um cara alegre, que ama ver as coisas de maneira simples. Sou um cara apaixonado por esporte desde novo, pratiquei vários esportes, fui sempre estimulado pelo meu pai. Então, sou um cara também apaixonado pela família, tenho 2 filhos, sou casado há 20 anos e, especialmente, sou apaixonado pelo futebol. Legal. Então, Gugu, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a tua relação com o futebol, explica para a gente o que te inspirou a ser treinador de futebol. Bem, eu comecei a prática de futsal bem novinho e com 10 anos, na minha primeira equipe esportiva, eu já fui escolhido como capitão. Uhum. Na sala de aula eu era líder, então essa característica de liderança ela sempre foi algo bem marcado na minha trajetória. Depois eu tive muita influência de um treinador, Nelson Carvalho Neto, um cara que me treinou desde de 8 anos até os 20 anos, e a influência do meu pai. Meu pai foi presidente da Federação Catarinense de Futebol de Salão durante 18 anos, então todas essas coisas culminaram para, ao fim da minha carreira como atleta de futsal, eu também fiz a faculdade de Educação Física, e aí apareceu a oportunidade de continuar no esporte, e a carreira de treinador foi uma opção muito bacana. Legal. Então, para que a gente possa tentar fazer uma ordem cronológica, assim, né, trazer do início da tua formação e a gente evoluindo até chegar na etapa de treinador profissional, que é o teu caso hoje, fala um pouco sobre a tua formação, que eu sei que tu valoriza bastante isso, a tua formação na categoria de base, e só uma pergunta complementar, né, que se tivesse alguma coisa que hoje o Gugu, treinador profissional de futebol, pudesse fazer diferente, o que ele faria para melhorar ainda mais a formação dele nesse período inicial de treinador? Bem, a minha história começa no futsal e, voltando da Espanha, eu termino a minha formação acadêmica como licenciado pleno em Educação Física e começo a trabalhar com escolas de futsal, primeiro, né, e futebol de 7. E aí vem um convite para iniciar um projeto no Figueirense, na categoria sub-13, dar início a essa categoria, não tinha, né, e fazer essa ponte entre o futsal e o futebol de campo, né, oportunizar que os meninos
de Florianópolis, da região, pudessem participar, entrar dentro do Figueirense. E assim eu iniciei a minha trajetória dentro do futebol de campo. Não foi uma coisa programada, mas foi uma coisa muito bacana que acabou pessoas que estavam dentro do clube lembrando de mim nesse momento. Então, inicio na categoria sub-13 e acabo passando por todas as categorias. Te confesso que no início eu não tinha esse projeto de eu quero chegar como treinador profissional. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. E como foi importante treinador da categoria sub-13, treinador da categoria sub-15, sub-17, sub-20, trabalhar com sub-23. Eu tive uma experiência, atuei 4 anos como auxiliar, podendo conhecer diversos outros treinadores, aprender nesse período e até ter a possibilidade de assumir a equipe profissional e depois também ir atuar no Paraná e agora aguardando um novo projeto. Mas destacar que é fundamental, eu recomendo que seria algo muito importante que todo treinador profissional pudesse experimentar essa vivência na base como uma parte do crescimento. O aprendizado e a troca é muito grande. Google, até aproveitando essa tua fala, é só para poder trazer também uma curiosidade que o pessoal teve mais para frente, que é em relação à dica, as dicas que tu daria para pessoas que pensam, profissionais que pensam em ser treinador de futebol, né? Tu vê como essa situação da passagem por todas as categorias de base talvez ser uma das principais dicas que tu poderia dar para eles? Claro que a gente é uma coisa que eu me considero um felizardo. Eu não vejo que essa trajetória muitas pessoas conseguem passar por todos esses processos. Mas uma dica é essa: troquem bastante, aproveitem muito essa oportunidade que a base dá, onde tem várias categorias, elas estão atuando em conjunto. Outra dica fundamental: hoje existe muito material, existe muita coisa disponível, procure filtrar e estar se antenando para coisas, porque a gente vive uma sociedade de que as transformações são muito rápidas. Então, quanto mais a gente tiver antenado, conectado com as mudanças, a gente vai estar mais preparado. Mas uma dica fundamental é não esqueça nunca que cada um de nós tem algo muito, muito particular. Às vezes, com todas as coisas que acontecem no caminho, a gente acaba perdendo um pouquinho a identidade. Então, nunca esqueça a sua identidade. Legal, Bruno. Outra coisa que agora que a gente vai entrar e que eu sei que tu gosta muito de falar sobre isso e é um dos teus pontos fortes, a gente tem 2 assuntos abordando gestão de pessoas. Então, a primeira pergunta é em relação, eu acredito, né, pela abordagem, né, que seja em relação aos atletas profissionais, né? O fator de gestão de pessoas é um dos principais desafios da equipe profissional? É o desafio mais forte. Quem já conviveu com um vestiário, a gente sabe, numa equipe profissional, são 11 que estão jogando o tempo inteiro, né? No futebol de campo, esses 2 últimos anos, ainda com o advento da pandemia, essa regra de poder ter mais substituições acabou gerando algo, para mim, muito positivo, porque a rotatividade, a possibilidade de o treinador utilizar mais atletas, isso auxiliou muito no processo. É uma coisa que eu gostaria que ficasse, mas a gente sabe, o atleta profissional ele quer estar atuando o tempo inteiro, então fazer com que os atletas permaneçam motivados, quando há lesão, não esquecer que são seres humanos que estão ali. Então a gestão de pessoas, não só dentro do futebol, mas eu acredito que é uma das grandes cernes para que uma equipe ou qualquer empresa seja muito bem sucedida. Bom, legal, Gugu. E aí agora, fazendo a transferência por um outro lado, né? A gente sabe que dentro do futebol, o treinador ele tem a incumbência, né, de, como algumas vezes eu já ouvi falar, ser
o cara que está sempre gerenciando o caminho, né, que a equipe vai tomar, né? É o cara que gerencia atleta, comissão, enfim. E aí a gente falou dos atletas, mas como um treinador de futebol profissional trabalha com muitos outros profissionais, né, de muitas outras áreas, preparador físico, preparador de goleiro, fisiologista, fisioterapeuta, enfim, queria que tu explicasse um pouquinho como que é essa relação entre o treinador, que é o cara que no fim vai tomar a decisão final, né, e também os outros profissionais, né? Porque assim, isso tem que ser tem que ter uma certa relação harmônica, né? Porque meio que um depende do outro, né? Eu me lembro uma frase que eu utilizo bastante, que é em relação à situação da sinergia, né? Então, eles não podem segmentar a força, né? E sim, eles têm que trabalhar junto para gerar essa sinergia e facilitar o processo, né? Mas como é que o treinador pode gerenciar com todas essas diferenças de ideias, diferenças de profissões, né? De formação e tomar a decisão? Bem, como eu citei anteriormente, como eu trabalhei 4 anos, podendo ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, atrás das cortinas, como auxiliar do clube, a gente acaba aprendendo, vendo os acertos que os outros fazem e os equívocos. E a gente aprende até com os erros. Então, eu acredito que o treinador tem que ser um cara que tem uma capacidade uma sensibilidade muito grande para compreender o que cada componente da comissão técnica tem a contribuir. E essa eu acho que é a grande sacada do treinador. Além de ele ser um cara que tem que ter uma capacidade técnica, tem que conhecer de treinamento, de situações específicas, de metodologias, tem que conhecer isso tudo, mas ele também tem que ser um cara que tenha sensibilidade para fazer com que cada integrante da comissão técnica possa contribuir com o seu melhor. Hoje a gente evoluiu muito dentro do cenário do futebol. Hoje a gente tem um fisiologista, tem uma equipe multidisciplinar que, se muito bem utilizada, ela pode contribuir e fazer com que o processo seja tremendo. Mas também existe treinadores que têm uma característica que são um pouco mais controladores, e isso acaba dificultando. O meu perfil de gerenciamento, eu sou um cara democrático, um cara que procura escutar todo mundo, mas que sabe que a decisão final tem que ser minha, né? Mas esse canal de comunicação ele tem que estar muito, muito bem alinhado diariamente para que a gente possa construir essa sinergia e todo mundo continue remando e olhando para o mesmo lado. Mas Legal. isso é uma tarefa que não é fácil. É diariamente construída, lidando com os conflitos, fazendo com que os conflitos eles possam extrair coisas muito positivas para o processo. Gugu, a conversa está muito bacana. A gente está aí chegando aí perto dos 13 minutos já. A gente vai fazer o seguinte, tá? Como a nossa proposta é manter sempre a linha dos 10 minutos de conversa por entrevista, a gente vai dividir a tua conversa, porque ainda tem bastante coisa bacana e eu acho que está muito legal a conversa. Então, a gente vai dividir a nossa entrevista contigo em 2 partes, tá? Então, até agora a gente fez a primeira parte e aí, no próximo momento, a gente vai fazer a segunda parte, tá? Então, pessoal, de coração, agradeço vocês de momento. Não vou me despedir do Gugu, porque a gente vai ter ainda uma segunda parte e aí depois a gente fala sobre isso, tá? Agradeço de antemão já esse primeiro momento e vocês que estão escutando também. E, pessoal, esperem, tá? Que a próxima etapa, a segunda parte, tem bastante coisa bacana, tá? Não percam e continuem acompanhando a gente, tá bom? Um abraço e até breve.